Meu nome é Kátia, eu sou uma trabalhadora do Grupo Socorrista Bezerra de Menezes e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Bom Samaritano. Antes a gente vai fazer aquela prece para agradecer. Então vamos lá. Agradecemos a Dr. Bezerra pela oportunidade de aprendizado. Agradecemos também a todos os veneráveis e agradecemos a Ricardo Seus Cruzados e pedimos que levem a todos os necessitados de aconchego, de uma palavra, de uma cura, os sentimentos de Jesus, que Ele leve as pessoas que estão nas ruas, nos leitos dos hospitais, para os desempregados, que a gente possa enviar uma energia de amor, uma vibração de esperança para todas essas pessoas que estão necessitando nesse momento. Vamos vibrando por nossos lares, por nossos familiares, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Vamos pedindo a Maria de Magdala que nos dê força para enfrentarmos a nossa reforma íntima com leveza e com amor. Que ela possa nos levar à Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que essa possa nos cobrir com seu manto de paz e de luz e nos levar até Jesus. Mestre, agradecemos por tudo. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado, que nos leve a Deus, nosso Pai. Pai maior, agradecemos por tudo que temos e tudo que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. O Bom Samaritano a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Em que momento ocorre essa parábola? Eu vou trazer um pouquinho antes da história para vocês, porque essa parábola é muito conhecida, eu queria que vocês entendessem como ela surgiu, em que situação. Então aqui, Jesus, ele pressente a chegada da Páscoa, aquela Páscoa em que ele seria crucificado, e diz aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, mas eu vou passar por Samaria. Samaria era o caminho mais longo e perigoso, mas era tradição os homens peregrinarem para a Páscoa em Jerusalém, no templo judeu. Panorama. Por que era perigoso, né? Em 1700 a.C. havia 12 tribos de Israel, mas elas se separaram e viraram inimigos. Eram elas Benjamim, que eram as 10 tribos do norte, e Judá, que eram as 2 tribos do sul. Benjamim tinha sua capital Samaria. Eles criaram um novo templo para não terem que peregrinar até Jerusalém, lá no templo dos Judás. Os Judás tinham por capital Jerusalém. Judeus vêm da palavra Judá. E eles aqui utilizavam o templo de Jerusalém. Então Jesus ia para a Páscoa no templo de Jerusalém, só que passaria por Samaria, que eram inimigos dos judeus. Aqui está um mapa para a gente ver a extensão de Jerusalém na Judéia, que gera a palavra judeus, e a extensão da área de Samaria, que eram os inimigos dos judeus. Aí os discípulos, quando Jesus falou que queria passar por Samaria, eles estranharam a proposta, mas eles obedeceram. Liderados por João Evangelista, chegando a Samaria, eles foram buscar hospedagem, porque a viagem era longa. Mas os samaritanos não queriam hospedá-los. Por quê? Porque eles eram judeus
e indo para uma peregrinação no Templo de Jerusalém. Então, eles não queriam hospedá-los. Só que naquela época existia um código moral do Oriente, uma lenda. O código era o seguinte: era obrigação dar aos peregrinos abrigo, porque acreditava-se que desceria fogo do céu e queimaria toda a família daqueles que não dessem abrigo, a quem pedisse. Complicado, né? Aí João Evangelista e Jesus têm um diálogo. João diz: Mestre, não querem nos dar abrigo. Queres que eu peça ao Pai que desça fogo do céu? Jesus disse: O Filho do Homem não veio para destruir, e sim para salvar. Jesus era só amor, né? Como eles não receberam abrigo, eles seguiram sem parar. Chegando a Jerusalém, quando eles chegaram, eles estavam cansados, eles estavam com fome, eles estavam com sede, mas não foram atender essas necessidades, não. Não foram comer, não foram beber, não foram descansar. Eles encontraram mais um desafio pelo caminho. Jesus é testado por um doutor da lei que lhe pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe responde com duas perguntas: que está escrito na lei? E como a lês? Jesus não é burro, ele foi testado e respondeu com duas perguntas muito inteligentes. E o doutor da lei, conhecedor de toda a lei, de todos os mandamentos, parece que tinham 516 mandamentos. Depois veio Moisés e reduziu a 10. Então tem essa situação que é reduzido a 2, olha só. A lei de Moisés. Então, o doutor da lei diz que para ele, que os dois mais importantes mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus faz: muito bem, faze isso e viverás. E aí o doutor da lei pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus exemplifica contando a parábola do bom samaritano. Então é nesse contexto aí que aparece a parábola, para exemplificar quem é meu próximo. A parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que era um inimigo dos judeus, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Eu não queria nem saber se era samaritano, se era judeu, o que era. Afinal, essa pessoa ela estava desfigurada também, não dava para saber quem era. A gente não sabe, não tem nenhum lugar dizendo o nome dessa pessoa, ou de onde ele vinha, ou o que ele era. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele e tudo o que mais gastarem eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, ele era esperto, ele não falou o samaritano, que o samaritano era um inimigo. Então o que ele respondeu? O que usou de misericórdia para com ele. Disse depois Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então daí dessa parábola nascem também os 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha lá, o samaritano cuidando, quer dizer, o samaritano cuidando dessa pessoa que estava precisando. Quem são os personagens dessa parábola?
Temos então um sacerdote judeu. A função de um sacerdote é ajudar ao seu povo, ao seu povo. Naquela época não tinha ajudar sem ver a quem, era ao seu povo. Mas pela lei, um sacerdote não pode tocar no cadáver, porque ficaria impuro. E ele, pensando muito no que os outros fossem pensar, não quis arriscar. Então ele passou de largo. Tinha o levita, que era o ajudante de sacerdote, então ele seguiu o mesmo pensamento. E tinha o samaritano. E o samaritano usou de misericórdia e ajudou o desconhecido, quem ele nem sabia quem era. Ele viu que era uma vida que estava precisando de ajuda e ajudou. Aí, essa história dessa viagem é bem legal. Então eu vou deixar uma lição de casa aqui para vocês lerem Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 25, para vocês verem toda essa trajetória de que Jesus vai até o templo de Jerusalém. A viagem com seus discípulos. Quais lições a gente pode tirar dessa parábola, né? Primeiro, caridade e amor incondicional. Incondicional é sem condições. Não é se isso eu te amo, senão não. É incondicional, não tem condições. Eu amo e acabou. Fazer o bem sem olhar a quem, ou seja, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E usar de misericórdia. E a última lição, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu próximo. Não vai deixar um ser caído numa estrada, ele vai ajudar. E aí vem a caridade. Kardec aqui ele fala assim: fora da caridade não há salvação. Por quê? A caridade é o exercício do amor. Nos ensina, nos transforma, nos renova. A gente exerce esse amor ajudando ao próximo. E a caridade, ela não é só doar dinheiro, roupas ou alimento. Um abraço, uma palavra, um sorriso podem mudar o dia de alguém. Então não é porque você está sem dinheiro ou sem tempo, sempre dá um jeitinho de ajudar, de fazer a sua parte para com o próximo. E aí a caridade também espalha esperança àqueles que recebem. Misericórdia, essa palavra aparece na parábola, né? Ela é uma linda palavra porque quem tem misericórdia? Aquele que olha para a miséria do outro. Não é legal essa palavra? É uma compaixão, você está olhando para o que aquela pessoa tem de necessidade naquele momento. E aí tem uma outra frase que está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá a mesma misericórdia delas. Ficam algumas reflexões. É fácil amar ou ajudar ou olhar para a miséria daquele que é diferente de nós? Nem sempre, né? Às vezes a gente não concorda com aquela pessoa, pega um ranço e aí fala, não vou ajudar. Perde a oportunidade. E aí algumas reflexões. Eu estou ajudando a todos sem perder a oportunidade de auxílio? Ou só ajudo quem me ajuda? Ou quem eu gosto? Ou quem pensa igual a mim? Vamos fazer essa reflexão? Se nós estamos ajudando sem olhar a quem? Vamos ajudar a todos? Sem julgamentos, tá, gente? Não é porque você viu alguém não ajudando, ou você fala, nossa, mas aquela pessoa frequenta o Bezerra há anos, dá palestra, e ela só ajuda quem a ajuda, quem ela gosta. Gente, não vamos julgar as pessoas, tá? Essas perguntas devem ser feitas somente a nós próprios, sem cobrar do outro que tem aquela ou outra postura. A gente tem que cobrar de nós, já dizia Chico. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então não vamos julgar. Eu cobro de volta a ajuda que eu dei? Ah, se você me ajudou, ontem você me deu uma carona, então hoje... Ontem eu te dei uma carona, então hoje você vai ter que me dar uma carona. Gente, não é assim. Não é assim. Não é, mas e a tal reciprocidade? Eu não ajudei, ele tem que me ajudar. Ué, mas não era pelo simples fato de ajudar, de não perder a oportunidade de auxílio, de amar ao próximo? A gente não tem que cobrar o outro.
A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ajudar sem esperar nada em troca, porque a gente está fazendo isso por amor ao próximo, para não perder uma oportunidade de ajudar ao próximo. Isso está nos ajudando. A espiritualidade maior, ela tem uns mecanismos bem importantes para nos ajudar a amar, a entender que o próximo é qualquer pessoa, não só de quem eu gosto. Um dos mecanismos mais importantes é a reencarnação. A reencarnação, ela tem a função de nos ensinar a amar ao próximo, a perdoar ao próximo, ao desafeto. Podemos até nascer na mesma família desse desafeto, para aprender a amá-lo, ou para receber o amor, o perdão, não sabemos. Há o véu do esquecimento, e se não fosse isso? Já pensou, eu nasço numa mesma família a quem eu machuquei muito, ou a quem eu fui muito machucado? Complicado, né? Mas Deus é tão misericordioso que nos dá o véu do esquecimento para conseguirmos trilhar ao lado dos nossos desafetos, aprendendo a amá-los e a perdoá-los, e também a pedirmos perdão. Deus é maravilhoso. A reencarnação. Quem não tem aquele parente que inexplicavelmente você tem dificuldades? Ai, meu santo não bate. Gente, isso são os desafetos do passado. A gente tem que entender que a gente tem que amar ao próximo, a gente tem que aprender a amar ao próximo. Parente difícil, o parente problema é sempre um teste que nos examina a evolução. Ou seja, será que aquela pessoa já aprendeu a amar? Vamos ver? Vamos colocar uma pessoa um pouquinho mais difícil ao lado? Vamos ser testados. E aí lá em Mateus capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Por quê, gente? Porque depois fica difícil encontrar aquela pessoa, fica mais difícil, fica mais doloroso. Então vamos nos conciliar, vamos estar de bem com todos, sem ranço, sem mimimi. Vamos nos resolver com as pessoas, vamos aprender a amar aqueles que pensam diferente de nós. Como que eu faço isso? Você falando parece super fácil. Não, gente, não é fácil, mas é possível. Tem uma palavra bem legal que chama empatia. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, tentando sentir o que o outro está sentindo. Então, quando eu vejo alguém precisando de ajuda, se eu tento imaginar o que ele está sentindo, com certeza eu vou ter um prazer muito maior em ajudá-lo, eu vou ajudar com muito mais amor. Por quê? Porque é assim que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse naquela situação. Então vamos tratar a todos como a gente gostaria de ser tratados, ou seja, com amor. Vamos espalhar o amor e a ajuda, o auxílio ao nosso próximo. Quando conseguimos, entramos no caminho do aprendizado do amor incondicional, o segundo mandamento de Jesus. A gente começa a aprender a amar, é um primeiro passo, fica natural. Quando conseguimos, torcemos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, nasce a solidariedade, o compartilhamento, o meio se transforma. Por quê? Gentileza gera gentileza, violência gera violência, é o que você quer espalhar por aí. Vamos espalhar a gentileza, o amor, o auxílio. O amor incondicional e o comportamento de quem ama é contagioso. Comece a gerar esse contágio do bem. Vamos espalhar amor. Chico vem e nos diz: as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. E como você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como aquela que espalhou amor e não como aquela que espalhou a dor. Então, a gente decide o que a gente quer espalhar. Vamos decidir sermos inesquecíveis pela forma como a gente fez os outros se sentirem bem, como eles receberam o nosso amor. E quando não é a gentileza que a gente recebe em retribuição? Mesmo assim, a gente retribui com gentileza. Não é ser bobo, é ser um agente transformador.
exemplificador de como se deve ser. Então a gente vai estar mostrando assim, ó, você me tratou assim, mas eu não vou te tratar assim, eu vou te tratar como deve ser. E aí Chico diz: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Então vamos escolher sermos honestos e espalhar amor. E Chico ainda diz assim: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então vamos escolher amar e não escolher a vingança, o rancor, planejar a infelicidade dos outros. Vamos escolher o auxílio ao próximo. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Há 2000 anos ele vem nos pedindo isso. E ele nos convida. Essa palestra eu tirei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15 da Bíblia, em Lucas, capítulo 9 a 25. Eu assisti uma palestra do Haroldo Dias que me inspirou muito, tá no YouTube, e chama O Bom Samaritano. Tem 1 hora e pouco, esse é um resumo. E as fotos eu tirei do Google. Então, muita luz e obrigada.